Vou falar um assunto aqui bem interessante sobre a barba. Usar barba é pecado? A Bíblia menciona que usar barba está desobedecendo a Deus? Vejamos, pois. Pessoal, a barba ela está presente na cultura judaica há milênios. Supor que a barba é costume de samaritanos ou mesmo de muçulmanos demonstra falta de conhecimento bíblico. E também não tem conhecimento da cultura do povo hebreu. O que nós precisamos entender, o que a Bíblia fala sobre isso. Por muito tempo eu não usava barba, pois eu estava em uma igreja que dizia que era pecado usar barba. Levítico 19, 1 e 27, disse o Senhor a Moisés: fala a todos os filhos de Israel, não cortareis em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. E segundo Samuel, ou seja, 1 Samuel 21:13, pelo que Davi se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas, deixava correr saliva pela barba. Segundo Samuel 10, 4 e 5, tomou então Hanum, servo de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que eu vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vejam, pessoal, isso está no Antigo Testamento. Falar que usar barba é pecado é complicado. É, na realidade, desconhecer a palavra de Deus. Durante muitos anos que eu estive em uma certa denominação aí, eu não vou falar qual, eu tinha maior vontade de usar barba e não usava, para não ter problemas. E até hoje isso ainda perdura. Não em todas, né? Mas, além do texto indicar que os servos de Davi usavam barba, o texto também deixa muito claro que Hanum os tratou dessa forma com o objetivo de envergonhá-los. Vejam que o próprio Davi entendeu a vergonha dos seus servos e disse-lhes que poderiam esperar até que suas barbas crescessem. Segundo Samuel 19, 24, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Nós observamos aí tratar os pés, ter as roupas lavadas e a barba feita, estão na mesma lista. Todas essas coisas fazem menção a práticas de higiene e de boa apresentação. Em outras palavras, é honroso cuidar bem da sua barba, lavar as suas roupas, ter cuidado com o seu corpo, com as suas vestimentas. Depende do contexto, pessoal. Esdras 9:3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Observem que Esdras aí era um profeta do Senhor. Usava a barba. E a única razão que o levou a arrancar os cabelos da cabeça e da barba é uma profunda tristeza, humilhação. Normalmente, em momentos de tranquilidade e prosperidade, os judeus não prejudicavam nem danificavam as suas barbas. Nós observamos no Salmo 133, quando fala sobre o óleo que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Gente,
sacerdotes de Deus, irmão de Moisés, usavam barba. Aí eu lanço uma doutrina dizendo que é pecado usar barba. É muita ignorância, viu? Isaías 7:20, naquele dia repartirá o Senhor como a navalha alugada do outro lado do rio, a saber, do meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Tirar a barba dos israelitas como uma coisa muito ruim, que lhes acontecia num juízo futuro. É necessário nós observarmos a palavra de Deus. Nós observamos Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Ezequiel, aí, nós vemos Deus instruindo o profeta a usar os cabelos da sua própria cabeça e a barba como uma figura profética dos futuros acontecimentos do povo de Israel. Isaías 50, versículo 6, ofereci as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Referindo-se a Cristo. Uau, Cristo usava barba. Gente, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ter conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos em Gênesis 41:14, então enviou o faraó e chamou José e o fizeram sair logo da cova e barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a faraó. Isso nos diz que José tinha barba, mas barbeou-se para se apresentar ao rei dos egípcios. A Bíblia não diz que é pecado usar barba em parte alguma. Como os outros povos, os israelitas usavam barba e com isso se arriscavam a doenças da pele e parasitas. A lei de Moisés, portanto, ensinava como deviam ser curados. Ao sétimo dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, assim será limpo. Levítico 14:9. Entenderam? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele usava a barba, como todos os outros. 1 Samuel 21:13, 1 Reis 15:3, Salmo 133, como já falei aí. É preciso, pessoal, nós entendermos a palavra de Deus. É complicado, né? É bem complicado. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, o que é que nós vemos na palavra do Senhor? Não tem nada proibindo de você usar barba. Eu, pelo menos, acho lindo uma barba. E barba foi feita para o homem. Nos tempos bíblicos, a barba era vista frequentemente como um sinal de dignidade masculina, respeito à figura divina. Muitos homens, incluindo Jesus, tinham barba. O ato de rapá-la ou alterá-la poderia ser interpretado como um sinal de grande humilhação. Vejam, símbolo de dignidade. A barba era valorizada em muitas culturas antigas, inclusive a cultura de Israel, do povo israelita. Em algumas tradições judaicas, a barba era vista como um símbolo de respeito a Deus. Estava ligada à figura dos profetas, dos sacerdotes, e também tinha um significado de luto. Em certos casos, a remoção da barba ou a alteração do cabelo poderia ser um sinal de luto, de humilhação. Vocês entenderam? Então nós temos a Bíblia mostrando aí que não é pecado usar barba.
Você não encontra uma ordenança dizendo não use barba. Muito pelo contrário. Os sacerdotes usavam barba. Os profetas usavam barba. E a Bíblia está muito clara sobre isso, gente. O Novo Testamento não aborda, na realidade, explicitamente a questão da barba. Ou seja, não há mandamentos sobre usar ou não usar. O tema central do Novo Testamento é Jesus, é a fé em Jesus. E o que Jesus fala sobre a barba? Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis nem adivinhos, não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis a ponta da tua barba. Por que o crente não pode usar barba? Na realidade, muitos não usam porque não gostam, é escolha. E além disso, vale a pena mencionar que alguns homens não podem manter a barba devido às suas ocupações, determinados tipos de trabalho. E a maioria dos homens citados na Bíblia tinha barba. O próprio Cristo, como nós lemos aí. Gente, nós precisamos entender a palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia não especifica a barba de Jesus em detalhes, mas na sua essência, no seu contexto, é inferida de vários fatores. A cultura judaica da época usava barba, as leis judaicas sobre barbas, as profecias mencionadas sobre Jesus Cristo no contexto do sofrimento. Aleluia! O que diz Mateus 5,37? Não jurarás pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem de procedência maligna. E o que a Bíblia diz sobre cortar a barba? Os sacerdotes não podem raspar a cabeça, nem aparar ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis a Deus e não deverão profanar o nome do Senhor. Eles apresentavam os sacrifícios, ofertas de alimentos para Deus. Eles teriam que ser fiéis ao Senhor. E qual a finalidade da barba? A barba possui várias funções, dependendo do ponto de vista, Em barbas mais densas, ela pode criar uma barreira que protege a pele do rosto contra raios UVA e UVB, poluição, poeiras, outros elementos ambientais, agindo como uma espécie de filtro natural. O que, para o ponto de vista da saúde, é bom. Então, queridos, vamos estudar a palavra de Deus. Então, há muitas denominações proibindo usar barba, mas isso não está na Bíblia, não está proibindo. Então, alguns homens não usam barba, apesar da barba ser comum para os homens, alguns sofrem por não ter ou ter poucos pelos. Isso pode acontecer por causa da genética, a idade, o estilo de vida. Então, meus lindos, minhas lindas, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos entender o que a palavra de Deus fala, para que não venhamos a cometer erros, lançando uma doutrina para uma denominação tão vasta, tão grande, dizendo que é pecado usar barba.
é complicado. Por muito tempo eu vivi nesse calabouço, mas graças a Deus eu já saí. Então eu gosto de barba, eu acho muito bonito. E talvez a barba seja o símbolo de poder, virilidade, mais arraigado no imaginário da humanidade, né? No Antigo Egito, os membros mais abastados da sociedade cultivavam os pelos faciais para demonstrar superioridade. Na Grécia, os cidadãos também andavam sempre barbudos. Me compreendem? E eu me lembro que eu ia ser excluído porque eu usava simplesmente costeleta grande. Mas não fui, né? Não fui. Portanto, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender o que diz a palavra de Deus, tá? Ezequiel capítulo 1: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Aqui está falando sobre humilhação, né? Juízes 16, 17, descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraquecera, e seria como todos os demais homens. Todo mundo sabe aqui que este versículo está falando sobre Sansão, né? 1 Samuel 21:13, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, fez-se como um doido entre as suas mãos e esgravatava nas pontas do portal e deixava correr saliva pela barba. Nós já falamos isso aqui, né? 2 Samuel 20, versículo 9, disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Então vejo aqui o costume da época. Salmo 133, nós já falamos. Isaías 15, versículo 2, vai subindo Bagite e Adibon aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas e todas as barbas será cortada, sinal de humilhação. Jeremias 41:5, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas, retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levarem à casa do Senhor. Também fala sobre humilhação. Esdras 9, versículo 3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito, sinal de tristeza, sinal de humilhação. Levítico 14:9, e será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo e a cabeça e a barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo, sinal de humilhação. Aí alguém vai dizer aqui, não, aqui é purificação, portanto não pode usar barba. Não é isso que a Bíblia está falando. 2 Samuel 10, 4-5, então Anum, os servos de Davi, e raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que eu vos torne a crescer a barba, e então vinde. São muitos versículos que a Bíblia está falando. Muitos. Então, meu querido, você que usa barba, não fique preocupado, não fique triste. Continue aí na sua beleza, louvando a Deus, agradecendo a Deus. São doutrinas de homens, preceitos de homens. Isso é farisaísmo.
Isso é farisaísmo. É o que eu posso falar aqui nesta live. Então, queridos, o significado da barba na Bíblia transmite o sentido de maturidade, de autoridade, certo? E na época da Bíblia era visto com muita importância. E por aí vai, tá? Na tradição judaica, a barba era vista como glória do homem e era proibida de ser aparada nas suas extremidades pelos israelitas e pelos sacerdotes. Levítico capítulo 19, versículo 27, capítulo 21, versículo 5. Compreenderam? Aí por muito tempo eu fiquei sem usar barba porque eu tinha que obedecer, né? Mas fazer o quê? Mas graças a Deus, não há na Bíblia nenhum versículo proibindo usar barba. Quem diz que ter a barba é pecado, ou que deve ser visto como tal. Na verdade, conforme nós temos explicado aqui, a maioria dos personagens da Bíblia usavam barba, porque também era cultura, era algo cultural. Portanto, não é pecado você usar barba. Continue usando a sua barbinha. Beijo para todos.